E no português nosso de cada dia, Prof. J aqui, para nós concluirmos a imersão no português da banca Avalia. Vem para a tela aqui comigo, família, para nós tratarmos da análise textual. Agora que você tem uma base bastante sólida e robusta acerca da parte de fonologia, ortografia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística, teoria do discurso, teoria da linguagem, enfim, agora que você tem essa visão panorâmica acerca de toda a gramática da língua portuguesa, a gente pode analisar com mais ferramentas, com mais assertividade, os textos e, com a ajuda de Deus, gabaritar a análise textual na prova, além dos demais tópicos aqui estudados. Vamos lembrar, família, que nessa jornada nós resolvemos até aqui 118 questões da banca Avalia e agora vamos até a questão 140. Então, das 119 a 140 para nós fecharmos a imersão. Vamos lá? Questão de número 119. Diz assim: a respeito do texto, assinale a alternativa incorreta. Ao longo desse treinamento derradeiro, eu quero compartilhar contigo algumas orientações, alguns direcionamentos para melhorar a sua análise textual, seja ela na parte de interpretação do texto, seja ela na parte de compreensão do texto. E a primeira técnica muito utilizada, família, é a técnica de leitura crítica, que envolve, inclusive, você ler as alternativas primeiramente, além do enunciado, e só depois ir até o texto. Porque às vezes a pergunta pode ser sobre referenciação. E aí você consegue ir lá no parágrafo específico, você consegue ir na linha ou na palavra específica, verificar a que termo ela remete e acertar a questão de maneira mais rápida. Por isso eu não recomendo você ler o texto antes. É importante que você conheça o enunciado, o comando, dê uma olhada nas alternativas e aí sim você pode ir para o texto com tranquilidade. Beleza? Letra A. Os pesquisadores se aprofundaram em 3 pontos importantes: os efeitos da temperatura, as modificações nas doenças neuroinfecciosas e o entendimento de como os poluentes atmosféricos impactam o sistema nervoso. Então, quando nós formos para o texto, nós vamos procurar isso aqui, 3 pontos importantes: efeitos da temperatura, modificações de doenças e entendimento de poluentes atmosféricos. Beleza? Letra B. Doenças como derrames, hospitalizações por demência e esclerose múltipla não podem ser associadas às temperaturas extremas e à variabilidade do clima. Aqui nós temos uma segmentação do texto ligada às doenças, certo? Quero destacar contigo aqui esse não. Por quê, pessoal? Porque nós vamos para a segunda técnica. Primeira técnica, ler enunciado e alternativas para depois ir para o texto. Anota aí essas técnicas. Segunda técnica, ficar esperto com palavras de sentido negativo ou de sentido exagerado. Por exemplo, não, nunca, jamais, só, somente, apenas. Normalmente, família, quando esses termos aparecem, eles invalidam o item. Veja que aqui a banca pediu a incorreta. Se normalmente essas palavras invalidam o item, provavelmente a letra B é o gabarito. Pegou a visão? Mas cuidado, isso é uma técnica para somar na sua análise do texto, tá bom? Isso não substitui o passo a passo e o trabalho duro, que é ler essas alternativas bonitinho e ler o texto bonitinho. Combinado? Muito bem.
Letra C. Para os pesquisadores, cerca de 6% dos casos de demência se devem à exposição a PM2,5 e também ao dióxido de nitrogênio. Veja que aqui está falando, família, de causas, não é? Cerca de 6% dos casos de demência se devem a... Então, quais são as causas desses casos de demência? A exposição a PM2,5 e a exposição ao dióxido de nitrogênio. Vou procurar isso no texto também. Letra D. Os efeitos das mudanças climáticas expõem muitos desafios. Por isso, os estudos precisam ser aprofundados para superar as limitações, principalmente em relação às regiões que apresentam mais transformações e alteração do clima. Veja que a letra D ela tem uma perspectiva conclusiva. Já começa assim, os efeitos expõem muitos desafios, por isso estudos precisam ser aprofundados. E letra E, os pesquisadores constataram que as doenças que possuem mosquitos e roedores como agentes transmissores são influenciadas por efeitos extremos no clima. Então veja, por mais que os vetores das doenças sejam mosquitos e roedores, o clima, né, ou seja, efeitos extremos no clima também fazem parte disso. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos para o texto, tendo mais ou menos essas delimitações em mente. Texto aqui, textinho relativamente grande, diz assim: mudanças no meio ambiente afetam saúde neurológica, aponta estudo. Enquanto a gente lê esse primeiro texto, família, eu quero trabalhar contigo essa técnica de leitura de referenciação. O que é isso, professor? Ora, período a período, parágrafo a parágrafo, eu vou sempre observar, família, marcando ou com um círculo, ou sublinhando e fazendo setas, os termos que se repetem no texto. Por isso, leitura de referenciação. Eu vou pegar os elementos de referenciação e vou marcando. Opa, isso aqui se refere àquilo. Isso aqui se refere àquilo. Isso aqui se refere àquilo. Beleza? Melhor do que falar e fazer, não é mesmo? Então, vamos lá. Mudanças no meio ambiente afetam saúde neurológica, aponta estudo. Uma revisão sobre 30 anos de pesquisas, veja, se eu tenho uma revisão sobre 30 anos de pesquisa, essa revisão, família, faz parte do estudo, tá vendo? Então já comecei a minha leitura crítica, já comecei a minha leitura de referenciação. Por que a gente faz isso, pessoal? Porque existem alguns estudos que dizem que quando nós fazemos sinapses, existe uma grande margem de erro no raciocínio. Por quê? Porque o nosso sistema de raciocínio autônomo, ele é um pouquinho mais rápido do que o nosso sistema de raciocínio lógico-linguístico. Ou seja, quando você lê algo, o seu sistema límbico, ele processa um pouco mais rápido do que o seu sistema racional, aqui no córtex pré-frontal. Então, isso aumenta as chances de você errar, de você interpretar de maneira equivocada. Por isso que é importante resolver as questões de análise de texto com calma, com tranquilidade. E aqui vai uma sugestão para você. Começou a ler o enunciado, viu que é análise textual? Pula. Vai resolver primeiro as questões de gramática, porque elas você resolve mais rapidamente. Entende? E aí você deixa para o final as questões de análise de texto para você pegar com mais tranquilidade. Porque se você demorar muito, e é possível que você demore, obviamente, um pouco mais nas questões de análise de texto, pode ser que você não tenha tempo hábil para depois fazer as de gramática, que estão em maior número, normalmente nas provas. Então é melhor você garantir as de gramática pura, né? Afinal de contas, a gente veio estudando gramática pura ao longo de 119 questões, 118 questões, né? Aqui na imersão para a banca avalia. E aí depois você vai e resolve as de análise textual. Combinado? Então vamos lá. Uma revisão sobre 30 anos de pesquisas evidencia que a saúde neurológica, veja que esse termo se repete, saúde neurológica,
tem sido afetada pelas mudanças climáticas, alarmando médicos. Beleza. Mudanças, no meio ambiente tem a ver com mudanças climáticas. Então eu vou lá e relaciono essas duas partes. Deixa eu só diminuir isso aqui, leitura de referenciação, mudanças climáticas, retoma mudanças no meio ambiente. Ou seja, é um sinônimo contextual. Há algum tempo, a temática das mudanças climáticas vem rondando a saúde. Tema abordado pela COP27. Veja que quando o texto diz aqui tema abordado pela COP, que tema foi esse? A saúde. Certo? Mas também pode se referir à temática das mudanças climáticas. E agora, como que eu tiro a prova dos 9? Eu vou observar essa palavrinha aqui, tema, família. Tem muito mais a ver com temática. Então, eu melhoro aqui a minha referenciação, e tiro essa aqui. Então, quando fala assim, tema abordado pela COP27, esse tema abordado pela COP é a temática das mudanças climáticas. E isso vem rondando a saúde. Tanto pelos impactos do setor para o clima. Que setor? Do setor. Veja que tem um artigo definido aqui. Então, quando você usa um artigo definido, significa que esse termo já foi mencionado. É o setor da saúde. Há algum tempo a temática das mudanças climáticas vem rondando a saúde, que é o tema abordado pela COP27, ou seja, a temática das mudanças climáticas, tanto pelos impactos do setor para o clima. Que setor? O setor da saúde, ligado à temática das mudanças climáticas. Tanto pelos impactos do setor para o clima, quanto pelas consequências dessas variações para a saúde populacional. Dessas variações quais? Ora, variações, mudanças climáticas. Tá vendo? O texto começa a demonstrar esse cenário, vamos dizer assim, de hiperlink. Ou melhor, esse cenário de link. Tá tudo conectado para a saúde populacional no mundo todo. Nesse sentido, um estudo publicado no periódico científico Neurology, abrangendo 30 anos de pesquisa sobre mudanças climáticas, olha aí, de novo, e saúde neurológica, ou seja, esse estudo evidenciou que derrames, hospitalizações por demência e esclerose múltipla podem ser associados a temperaturas extremas e variabilidade climática. Isso aqui, família, tá lá na questão. Veja, derrames, hospitalizações por demência e esclerose múltipla podem ser associados a temperaturas extremas e variabilidade climática. Vamos lá. Olha a letra B. Doenças como derrames, hospitalizações por demência e esclerose múltipla não podem ser associados às temperaturas extremas e variabilidade do clima. Já está aqui o problema. Lá está dizendo que pode sim. Gabarito letra B. Tá vendo aquilo que nós mencionamos há um tempinho? O não, o nunca, o jamais, o só, o somente, o apenas. Cuidado com essas palavrinhas. Normalmente elas invalidam o item. Tá aí. Mas como aqui nós estamos num treinamento imersivo, vamos validar as demais opções. Vamos continuar a leitura do texto, treinando essa leitura crítica. Nós vamos fazer isso aí pelo menos uma vez, família, para vocês ficarem bons nisso. Os pesquisadores revisaram estudos realizados entre 1990 e 2022, identificando um total de 364 artigos com conteúdos relevantes, sendo a maioria, veja, a maioria do quê?
desses conteúdos relevantes, que estão aí num total de 364 artigos, ó, com conteúdos relevantes, sendo a maioria proveniente da Ásia, depois América do Norte e Europa. Os autores se aprofundaram em 3 pontos principais. Olha lá, ó, isso aqui também está lá nas alternativas. 3 pontos principais. Os efeitos da temperatura e variação de temperatura na saúde neurológica. Modificações nas doenças neuroinfecciosas. 2. E entendimento de como os poluentes atmosféricos impactam no sistema nervoso. Então, ó, 3 pontos principais. Isso está lá na letra A. Ó. Os pesquisadores se aprofundaram em 3 pontos importantes. Lá está escrito principais. Efeitos da temperatura, modificações nas doenças neuroinfecciosas e entendimento de como os poluentes impactam o sistema nervoso. Veja que a banca tem a tendência, família, de parafrasear de maneira resumida aquilo que está no texto. Isso acaba gerando mais facilidade na hora de acertar as questões de análise textual da banca avalia. Veja que as assertivas corretas são um resumo bem parecido com aquilo que está no texto, tá? Tem um toquinho na câmera aqui, pessoal, deixa eu só arrumar. Isso. Beleza. Então, a letra A, correta. Vamos continuar a leitura. Dentre os indícios levantados sobre os efeitos da temperatura na saúde neurológica, os estudos revisados indicam que há aumento do risco de derrames em temperaturas extremas, veja, ó, e o crescimento do número de internações por derrame em temperaturas mais baixas, o que acredita-se ocorrer pela vasoconstrição e viscosidade do sangue no frio. A revisão também destacou um estudo que expôs que elevações médias de temperatura de 1,5 graus resultaram em um aumento do risco de internação por demência em 12%. Ainda a análise sobre os outros 3 artigos apresentou uma relação entre a frequência de convulsões com mudanças meteorológicas. Além disso, eles ressaltaram a influência que os efeitos do clima extremo, como inundações, provocam em doenças que possuem mosquitos e roedores, ó, como agentes transmissores. Observe isso aqui, também está lá. Vou voltar um pouquinho. Além disso, eles ressaltaram a influência que os efeitos de clima extremo, como as inundações, provocam em doenças que possuem roedores e mosquitos como transmissores. Isso está lá na letra E. Ó. Os pesquisadores constataram que as doenças que possuem mosquitos e roedores como agentes transmissores são influenciadas, ó, por efeitos extremos no clima. São influenciadas, ó, por efeitos extremos, ó, clima extremos, como inundações. Tá aqui. Quanto ao impacto dos poluentes transportados pelo ar para a saúde neurológica, um dos estudos globais revisados indicou que 9% dos anos de vida ajustados por incapacidade por derrame e 8,5% das mortes por esse mesmo problema poderiam ser designados, ó, a exposição ao PM2,5, e ele vai explicar partículas finas em suspensão no ar com um diâmetro inferior a 2,5 micrômetros. Os pesquisadores também estimaram nessa revisão que 6,1% dos casos de demência podem ser atribuídos a essa mesma exposição a PM2,5 e também ao dióxido de nitrogênio. Ou seja, 6% dos casos de demência têm relação com isso. Isso também está lá, família. Ó, letra C. Para os pesquisadores, ó, cerca de 6% dos casos de demência se devem à exposição a PM2,5 e também ao dióxido de nitrogênio. Perfeito. Ou seja, letra A, nós confirmamos, está no texto, está ok. Letra C, nós confirmamos, está no texto, está ok. Letra D, a letra D ainda não. Letra E, nós confirmamos, está no texto, está ok. Então, só falta
isso aqui. Os efeitos das mudanças climáticas, último parágrafo, expõem muitos desafios. Olha aquela conotação conclusiva que nós comentamos lendo a letra D. De forma que os estudos devem ser aprofundados e precisam superar algumas limitações, como a ausência da relação dos impactos da insegurança alimentar e hídrica, a saúde neurológica, além da falta de pesquisa em regiões que apresentam transformações mais agudas provenientes dessas alterações do clima. É o que está escrito na D, pessoal. Os efeitos expõem muitos desafios, por isso estudos precisam ser aprofundados para superar as limitações, principalmente em relação às regiões que apresentam mais transformações na alteração do clima. Gabarito, portanto, letra B. Vou marcar de outra cor a letra B aqui, ó, porque ela está incorreta. Esse nãozinho aqui deu aquela prejudicada na letra B. Vamos para a próxima. Questão de número 120. O texto apresentado faz parte de qual tipologia textual? Ao tratar de tipologia, família, nós temos o português portátil. Deixa eu pegar ele aqui. Que é o nosso material em PDF. E quando a gente vai falar de tipologia, ó, nós temos aqui a narrativa, a descritiva, a injuntiva, a dialogal e a dissertativa. Essas são basicamente as 5 tipologias. Vale lembrar, família, que a dissertativa, ó, ela pode ser argumentativa, como também pode ser expositiva. Uma característica do Instituto Avalia. Ela considera a nomenclatura dissertativa, como você vê aqui, ó, automaticamente argumentativa. Eu não gosto muito disso. Por quê? Porque dá a impressão que a tipologia dissertativa ela já é naturalmente argumentativa, mas não é isso que os manuais dizem. Os manuais, né, de gramática, como a gramática para concursos públicos, ó, do professor Fernando Pestana, recomendo demais. Melhor livro para concursos públicos aí para você dominar o português. Livro esse que embasa, né, o nosso PDF portátil. Esse livro diz, família, o seguinte: que a tipologia dissertativa ela pode ser argumentativa, como também pode ser expositiva. Na argumentativa, o objetivo é convencer, é persuadir, e na expositiva, o objetivo é informar, ou seja, ela não tem essa conotação de persuasão, de convencimento. Mas o Instituto Avalia, como eu estava falando para vocês, normalmente ela usa assim, a dissertativa já como sinônimo de argumentativa. Então, se o gabarito for expositivo, ela vai colocar lá separadamente, tá bom? O que eu quero dizer é que nem sempre aparecerá, ó, a nomenclatura argumentativa para convencer. Vai aparecer dissertativa. Como se isso aqui, ó, fosse uma coisa só. E isso aqui fosse separado, tá? Você vê, ó, aspectos da banca. Então, voltando lá, qual é a tipologia textual daquele texto, família? Veja, o texto do início ao fim, ele é um texto que traz informações para a gente acerca de pesquisas que foram realizadas que relacionavam as mudanças no meio ambiente com a saúde neurológica. Não há aqui, família, uma tentativa de convencer, de persuadir o leitor, tendo em vista que não há muitas estratégias argumentativas. Você vê que o texto ele é objetivo e tende a trazer informações acerca do assunto. Só isso. Logo, nós estamos aqui diante de uma tipologia, ó, dissertativo-expositiva, mas olha aquilo que eu falei para vocês. A banca traz dissertativa aqui na letra C, como se ela já fosse automaticamente argumentativa.
argumentativa. Professor, se eu entrar com recurso, eu não sei se dá para ganhar. Então é melhor você já saber isso aqui de antemão para marcar a alternativa correta. Beleza? E aí nós temos lá narrativa, descritiva, dissertativa. Ela poderia melhorar falando dissertativa, argumentativa. E aqui embaixo escrever dissertativa, expositiva. Assim seria mais fiel aos manuais gramaticais, tá? E aí nós temos ali a injuntiva. Professor, o que é cada uma delas? Como identificá-las? Ora, aqui no material já está bonitinho para vocês, ó. Narrativa. Predomínio do tempo passado e dos elementos da narrativa. Ou seja, você tem lá narrador, personagem, enredo, dentre outras características. Tipologia descritiva, predomínio de caracterizações e o tempo estático parado para você poder estabelecer as características do personagem, as características do ambiente, da ambientação, né, dos sentimentos ali mencionados, enfim. Tipologia injuntiva, predomínio, família, de instruções e dos verbos no imperativo. Faça, peça, junte, agora mexa, inclua, acrescente. Percebe? Aqui são textos como a gente vê em manuais, em receitas, etc. Depois nós temos a tipologia dialogal, raramente cobrada em concurso público, predomínio de diálogos, né, e certas pontuações como travessão e aspas. Travessão usado aqui para iniciar o diálogo, né, a fala ali do personagem. E finalmente a dissertativa, que é o predomínio de abordagem temática ou para informar, que é a dissertação expositiva, ou para persuadir, que é a dissertação argumentativa. Bonito? Vamos adiante. Questão de número 121. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que... Primeiro passo, ler o enunciado e as alternativas. Segundo passo, né, irmos para o texto e já com aquele alerta, melhor dizendo. Não, nunca, jamais, somente, só. Ficar esperto com esses termos. Letra A. Lobisomem na Noite é um curta-metragem norte-americano dirigido por Michael Giacchino. Não sei como se pronuncia isso aqui. Tá, então, Lobisomem na Noite, não a obra, é um curta-metragem? Não sei, vamos ver se o texto fala se é curta, se é longa, né? Vamos ver. Letra B. De todos os filmes lançados no MCU ao longo de 2022, o que mais se destacou foi o que saiu pelo serviço de streaming da Disney. Então, aqui está falando do maior destaque. Vamos procurar isso no texto. Letra C. O filme faz uma homenagem aos filmes de ação da década de 1940. Que filme é esse, né, que faz uma homenagem? Letra D. A fase 4 dos Vingadores conseguiu convencer os telespectadores sem dúvidas. Vamos ver isso no texto. Dos longas-metragens lançados pelo MCU, apenas 2 tomaram conta das telas do cinema. Ok. Então nós temos aqui, família, ó, qual é a história de Lobisomem na Noite? Só que nós temos aqui também, ó, são 2 textos que a banca colocou. Deixa eu dar uma hidratadinha aqui. Aula de análise textual a gente fala muito. Olha lá, Marvel, o melhor filme de 2022, está no Disney+, não no cinema. Aqui nós já temos uma coisa, família. Tá dizendo assim, ó, o melhor filme está no Disney Plus, né, na plataforma de streaming, não no cinema. Me parece que tem uma alternativa que fala isso aqui. Ó, de todos os filmes lançados do MCU ao longo de 2022, o que mais se destacou foi o que saiu pelo serviço de streaming da Disney. Me parece que a B já é o gabarito, ó, sem ler muito o texto. Mas, obviamente, na hora da prova, a gente tem que ter certeza. Vou deixar ela pré-marcada aqui, mas vou ler os textos com vocês. Veja lá. O ano de 2022, ó, confirmando o ano,
foi particularmente intenso, com nada menos do que 3 filmes do MCU exibidos no cinema. Então eu tenho que 3 filmes foram exibidos no cinema. No entanto, olha a adversativa aqui, ó. No entanto, vou colocá-la de vermelho. O melhor filme foi lançado, na verdade, ó, pelo serviço de streaming da Disney. Me parece que acabou de confirmar ali a letra B. O MCU não para de atender os fãs de super-heróis no Disney+, com muitas séries e também nas telonas. Então é tanto na plataforma de streaming quanto nas telonas. Em outubro de 22, uma estranha e misteriosa criatura chegou ao serviço de streaming da Disney, veja de novo, ao serviço de streaming, para emocionar os fãs do universo cinematográfico Marvel. Lobisomem na Noite, é o nome ali, ó. É um média-metragem. Opa, isso aqui já elimina mais uma lá, família. Quer dizer, elimina mais uma? Não, elimina a primeira, né? Ó. Então, Lobisomem na Noite não é um curta, ele é um média. Beleza, a letra A foi. Ficaram aqui B, C, D e E. Norte-americano, média-metragem norte-americano, dirigido por Michael Giacchino, o responsável por Rogue One, não sei se é assim que pronuncia, uma história Star Wars e a trilogia Homem-Aranha com Tom Holland, inspirado em personagens mitológicos. Uma verdadeira homenagem aos filmes de monstros da década de 1930, o filme em preto e branco, veja, esse filme em preto e branco se refere ao Lobisomem na Noite, certo? Uma verdadeira homenagem aos filmes de monstros da década de 30 me parece ser o Lobisomem na Noite. Deixa eu confirmar, porque acho que nós temos mais uma assim. Ó, o filme faz uma homenagem aos filmes de ação da década de 40. Veja que aqui a década é de 30. E são filmes de ação, não são filmes de monstros. É isso, não é? Então a letra C também caiu por terra. Olha aí, o filme, que é o Lobisomem na Noite, é uma homenagem aos filmes de monstros, não de ação, da década de 30 e não da década de 40. Veja aquilo que eu falei agora há pouco. Perfil de análise textual da banca avalia. As questões que tendem a ser... Vou reformular, não são as questões não, são as alternativas. As alternativas que tendem a ser corretas, elas são uma paráfrase muito fiel, é um pouquinho resumida, mas muito fiel, do próprio texto. Já as assertivas ou alternativas incorretas, pessoal, são notadamente algo que contraria o texto. Então não é difícil de acertar as questões de análise textual da avalia. Qual vai ser o teu desafio? Chegar até essas questões com tempo, para você ler tranquilamente, como eu estou fazendo aqui contigo. Beleza? Muito bem. Então fala lá, o filme em preto e branco, com duração de 1 hora, apresenta um grupo secreto de caçadores durante uma missão com estética impecável. Olha a diferença desse texto para aquele anterior. Aqui já começa a aparecer palavras com impecável, uma verdadeira homenagem. O que é isso? Isso aqui, quando você começa a adjetivar a obra, família, o texto ele passa a ser mais persuasivo, mais argumentativo, portanto, tá? Não estou dizendo que isso aqui é um texto dissertativo ou argumentativo. Você também tem gêneros textuais, além, né, da dissertação argumentativa, que tende à argumentação, ao convencimento, à persuasão, tá? Muito bem. Lobisomem na Noite chegou em 2022, como nós vimos ali em cima. Com um ar fresco em o MCU, que engatinha desde o início da fase 4 e a morte de Thanos. E ele é recompensado pelos críticos por assumir tantos riscos que lhe concedem uma média de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. Então veja que eles falam o seguinte, que o MCU ele engatinha desde o início da fase 4. Se ele engatinha, quer dizer que ele não está muito bem ali já no início da fase 4. Ou seja, isso aqui nos leva, família, à letra D. A fase 4 dos Vingadores conseguiu convencer os telespectadores, sem dúvidas,
Não conseguiu convencer, porque a fase 4, né, engatinhava. Já foi mais uma. Próximo texto. Qual é a história de Lobisomem na Noite? Estrelado por Gael Garcia Bernal, Lobisomem na Noite é um filme de terror baseado nos quadrinhos de lobisomem, seguindo um grupo de pessoas com poderes peculiares e caçadores que vão atrás do lobisomem. O filme também apresenta Laura Donnelly, ou Donnelly. O universo cinematográfico da Marvel estreou nos cinemas em 2008 com Homem de Ferro, e a Disney está apostando mais do que nunca nas telonas para abastecer sua base super-heróica. A influência do MCU no cinema e entretenimento em um sentido amplo não é novidade. No entanto, de novo, os Vingadores parecem um tanto sem fôlego em 2022. A fase 4 não conseguiu convencer totalmente os telespectadores, olha aí. Contrariando bem claramente a alternativa D. E os 3 filmes lançados este ano confirmam uma saúde que precisa de atenção, embora do ponto de vista puramente econômico, o MCU continue rendendo milhões de dólares para os bolsos de Mickey Mouse. Nos últimos 12 meses, nada menos que 3 longas tomaram conta dos cinemas. O primeiro a tentar a sorte foi Doutor Estranho. 3 longas, No Universo da Loucura, que apesar da ousadia do diretor Sam Raimi, obteve apenas 74% de aprovação. Alcançando ainda menos avaliações positivas, menos. A Última Aventura do Deus do Trovão, Thor, Amor e Trovão, acumula apenas 64% no mesmo site. Felizmente, Pantera Negra, Wakanda Forever, está lá para fornecer o que a Marvel tem de melhor. Seus 84% provam que o MCU ainda pode brilhar na tela grande, mesmo que Lobisomem na Noite assuma para muitos o top 1 do ano. Então, só confirma aquilo que a gente viu. Aí faltou a letra E. Dos longas lançados pelo MCU, apenas 2 tomaram conta das telas do cinema. Não. Dos longas-metragens lançados pelo MCU, 3 tomaram conta das telas de cinema. Ou seja, os 3 estão descritos aqui, Doutor Estranho, Thor, Amor e Trovão e Pantera Negra, Wakanda Forever. Bonito. Questão de número 122, família. O texto anteriormente citado é uma notícia. O texto anteriormente citado é esse aqui, não é? Qual é a história de Lobisomem na Noite? Então a banca já está falando, é uma notícia. Se é uma notícia, família, veja que aqui eu só quero fazer um adendo, porque pode ser esse texto, agora eu não me lembro certinho se é esse aqui, tá? Ou é esse aqui. Mas eu creio que eu tenha colocado em ordem. Portanto, eu imagino que seja esse, tá bom? Só para você se orientar aí bonitinho, depois se você estiver fazendo isso aqui, sem assistir ao vídeo aqui, a resolução. Então tá aqui. Se a banca tá falando, pessoal, que o texto anteriormente citado é uma notícia, a notícia, ela já tem um caráter expositivo. Tá, Se ela tem um caráter expositivo, significa que ela quer te trazer aí informações acerca daquilo que ela vem noticiar, acerca de um assunto. E é importante já fazer esse tipo de identificação, por quê? Porque se a banca perguntar sobre tipologia textual, você já filtra muito bem. Ah, vai ser narrativo? Não. Vai ser injuntivo? Não. Veja, aqui a gente já pode ir cortando. É narrativa? Não é. É injuntiva? Não é. É descritiva? Não é. Aí sobra lá o dissertativo e expositivo. Volto a dizer, melhor seria se aqui na letra B a banca escrevesse assim, argumentativa, não é? Mas veja que é perfil da avalia já considerar a dissertativa como argumentativa. Muito bem, vamos avaliar aqui, O texto é uma notícia cujo objetivo principal é informar seus leitores sobre algo, mantendo uma linguagem clara e objetiva. As notícias, assim como outros gêneros textuais de mesmo teor, fazem parte de qual tipologia? Gabarito, letra D, sem choro nem vela. Tipologia expositiva. Notícia ali,
texto expositivo. Nem tem muito que a gente firular aqui, não. Mais um texto, bem grandinho, ó, 3 páginas aqui de texto, 4, melhor dizendo. Então vamos para a questão de número 123. Com base no texto, assinale a alternativa incorreta. Vou marcar já esse incorreto aqui de roxo. E nós vamos ler aqui as alternativas. Oscar Niemeyer é um dos maiores representantes da arquitetura moderna mundial. Provavelmente, né, família, isso aqui é verdade, mas a gente vai acompanhar bonitinho no texto. Não estou dizendo que eu considere, até porque eu não sou grande fã do Oscar Niemeyer e nem conheço tantas obras assim dele, não é algo do meu hall de, enfim, de admiração, certo? Obras arquitetônicas. Eu já sou mais da área da literatura, né? Então são obras literárias. Mas enfim. Letra B. No total, Niemeyer não fez mais que 600 obras pelo mundo. Olha o que nós temos aqui, família. Um nãozinho. Não, nunca, somente, só, apenas. Ficar esperto com isso aqui. Nós já falamos que isso aqui normalmente invalida o item. Beleza. Letra C. Os primeiros trabalhos do arquiteto foram no Rio de Janeiro, juntamente com o arquiteto Le Corbusier. Não sei se é assim que pronuncia. Letra D. Todas as obras projetadas por Niemeyer em Brasília destacam o concreto, o vidro, as curvas e os vãos livres. Letra E. Após ficar um tempo exilado na França, o arquiteto voltou para o Brasil na década de 80. Bora procurar isso aqui no texto desde o início. Oscar Niemeyer, por Dilva Frazão, biblioteconomista e professora. Niemeyer foi um arquiteto brasileiro responsável pelo planejamento arquitetônico de vários edifícios públicos de Brasília. Opa! A capital do Brasil. É um dos maiores representantes da arquitetura moderna mundial. Olha aí, moderna e mundial. Com mais de 600 obras pelo mundo. Aqui, família, nós já temos algumas respostas lá. Sua principal característica, ó, é o uso do concreto, vidro, curvas e vãos livres, com seu estilo inconfundível. Então, veja, letra A. É um dos maiores representantes da arquitetura moderna mundial? Sim, isso está corretíssimo. No total, Niemeyer não fez mais que 600. Lá está falando que ele fez mais, não é? Ó, com mais de 600 obras pelo mundo. Então aqui é o gabarito já mesmo. Isso aqui, como nós vimos, ó, está equivocado. Esse não. Letra C, aqui não sei. Letra D, todas as obras destacam o concreto, o vidro, curvas e vãos livres. Todas, todas, todas. Vamos ver como está escrito lá, ó. Sua principal característica é o uso disso aqui. Eu não sei, família, se ela está tão bem elaborada, né? Todas as obras, isso aqui é exagero, tá vendo? Talvez coubesse um recurso. Eu vou colocar 3 interrogações aqui, ó. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Toda alternativa muito extremista normalmente está incorreta. E aí foge que é laço. Claro que a letra B aqui ela já se mostrou completamente clara. Não vai pensar assim, vou marcar a D, né, ou a B e vou deixar rolar. Não, já vai na melhor opção, na mais clara, porque aí você não precisa entrar com recurso. Tem gente que paga para ver, até tem razão às vezes, mas quem garante que a banca vai deferir o recurso, não é mesmo? Então sempre marcar a opção mais prudente, tá? Ali na prova. Então esse todos aqui eu acho ele um pouco extremista. Vá mais no moderado. Todas as obras destacam o concreto, o vidro, as curvas, os vãos livres. Muito bem. Então eu vou considerar essa aqui como correta, mesmo com esse alerta ali. Voltando lá. Niemeyer nasceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1907. Em 1928, acho que com 21 anos já aí, né?
sei lá, casou-se com Ana Baldo, filha de imigrantes italianos, com quem teve uma filha. Para sustentar a família, trabalhava com o pai na tipografia da família. Em 1929, entrou para a Escola Nacional de Belas Artes no Rio, onde concluiu arquitetura em 1934. Iniciou-se na profissão como estagiário no escritório Lúcio Costa e Carlos Leão. Em 1936, Niemeyer foi designado para colaborar com o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, idealizador da arquitetura moderna na Europa, que estava projetando a sede do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. Então ele continua ali no Rio. Em 1939, junto com o Lúcio Costa, projetou o pavilhão brasileiro da Feira Internacional de Nova York. Em 1940, Niemeyer teve a oportunidade de conhecer o então prefeito do Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Convidado pelo político, realizou seu primeiro grande projeto, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, bairro da capital mineira. Ainda informação. O projeto é formado por um cassino, restaurante, tarará, isso não interessa muito. Em 1945, Niemeyer foi convidado a participar com 10 arquitetos do Comitê Internacional de Arquitetos para projetar a nova sede da ONU em Nova York. O desenho final do edifício combinou dois projetos, o que havia sido apresentado por Le Corbusier e o de Niemeyer. Nesse ano, filia-se ao Partido Comunista Brasileiro. Em 59, Juscelino Kubitschek, então presidente da República, encomendou ao arquiteto um projeto para a construção da nova capital do Brasil, a ser inserida dentro do estado de Goiás, no Planalto Central da região centro-oeste do país. O plano piloto, que lembra o formato de um avião, foi elaborado pelo arquiteto Lúcio Costa, que foi o vencedor do concurso realizado em 57. Niemeyer foi o responsável pelo projeto de diversos edifícios públicos de Brasília, onde se destacam o concreto, olha lá, diversos edifícios. O concreto, o vidro, as curvas e os vãos caracterizam seus trabalhos. Características, de seus trabalhos. Então aqui justifica aquele todos, tá? Entre seus projetos destacam-se. Aí que beleza. Com o golpe militar de 64, Niemeyer, filiado ao Partido Comunista, se exilou na França. Em 72, abriu seu escritório em Paris. Nesse mesmo tempo, projeto Centro Cultural não sei o que da França. Em 80, retornou ao Brasil. Então veja, ele foi em 64, 74, 84, quase 20 anos depois, ele volta, 16 anos depois. Depois de Brasília, no estado do Rio de Janeiro, Niterói, no estado do Rio, é a cidade que tem maior número de obras de Niemeyer. Bom, aqui fala assim, após ficar um tempo exilado na França, ele voltou para o Brasil na década de 80. Isso está certo também, família. Então veja, A tá certa, D tá certa, E tá certa. Letra C, os primeiros trabalhos do arquiteto foram no Rio de Janeiro junto com o arquiteto. Isso aqui também tá certo, já vimos isso no texto. Bom, tá aí bonitinho. 123, gabarito letra B mesmo. Questão de número 124. O texto em questão é uma biografia. Aqui, pessoal, deixa eu só... A respeito desse gênero, assinale a alternativa incorreta. Eu não tenho certeza para te falar agora se se refere ao texto do Niemeyer. Tá, ó. Bom, parece que sim. Parece que sim. De todo modo, a banca já afirmou aqui, ó, que é uma biografia. E a biografia ela tem características peculiares, as quais nós veremos aqui de letra A a E. Vamos lá. A biografia é um tipo de texto que conta a história de vida de alguém. Verdade. Ela é escrita na terceira pessoa, ou seja, por um narrador que não participa dos fatos contados. Beleza. Aqui está corretíssimo. Letra B. Os fatos seguem a ordem dos acontecimentos durante as fases da vida de alguém, que pode ser uma pessoa ou personagem. Me parece que se refere-se ao texto do Niemeyer lá, tá? É verdade, ó. Vai contando a história dele, do começo até o fim. Letra C. Para escrever uma biografia, não... Eita, família, olha o nãozinho aí, ó. Parece que é bem característico da banca Valir, hein? Vai pegando a visão, ó. Não... É necessário pesquisar e coletar materiais sobre a vida da pessoa? Como não? Isso aqui tá errado. Gabarito já, ó. Letra C. D. Dados como data de nascimento e morte, principais contribuições, invenções, vida pessoal, casamento e filhos são informações importantes que devem aparecer na biografia. Verdade. E ainda se for levar em consideração o texto do Niemeyer, tá batendo certinho.
Além disso, podemos acrescentar imagens para enriquecer o texto. Ok, verdade. Letra E. O que diferencia a biografia de uma autobiografia é o narrador. A biografia é escrita na terceira pessoa, ou seja, por um narrador que não participa dos fatos contados, ou seja, um narrador que observa, né, que conhece. A autobiografia é escrita na primeira pessoa, ou seja, a pessoa escreve sobre a vida dela mesma, verdade. E aí, cuidado, tá, família? Quando a gente fala em autobiografia, ela não tem como pré-requisito ser real, ser verdadeira acerca, né, do que a pessoa conta. Porque como ela está contando sobre si mesma, não tem necessariamente ali um crivo. Agora, já na biografia, como é uma terceira pessoa escrevendo sobre alguém ou sobre algum personagem, isso já consegue se alinhar mais à realidade, à verdade. Tá? Não também que seja tudo verdadeiro, né? Não tô querendo dizer isso. Mas a autobiografia, ela já tem esse aspecto que mistura realidade com ficção, é próprio dela. Então, quando você vê lá, né, romance autobiográfico, por exemplo, ou autobiografia, saiba que ali mistura realidade com ficção. Na biografia, já é mais focado na realidade, tá? Questão de número 125. Conforme define o dicionário, argumentação é o conjunto de razões que serve para sustentar uma conclusão sobre algo. Esse conceito está diretamente ligado ao conceito de retórica, ou seja, a arte da persuasão, e remonta à Grécia Antiga, período em que nasce a democracia. Talvez vocês estejam escutando meus cachorrinhos aí, pessoal. Sempre que toca o interfone lá, o bicho pega, tá? O clássico filósofo grego Aristóteles aborda o tema em obra intitulada Retórica e defende que compreender as práticas persuasivas é fundamental para o exercício da cidadania. A esse respeito, assinala a alternativa que não indica um dos tipos de argumentação. A banca usou aqui, ó, argumento por enumeração, por associação, por referência histórica, por autoridade, por eliminação. O que é comum, família, a gente encontrar em gramáticas, por exemplo. Ó, vou pegar aqui a gramática do Pest para te mostrar. Se você vai lá na página 876, tá aqui, ó, página 876 da quinta edição da gramática, deixa eu só confirmar para vocês aqui, quinta edição, a edição mais atual. Você vai ter lá o seguinte, ó, estratégias argumentativas. Você tem exemplificação, enumeração, fato histórico, comparação, contraposição, causa e efeito, dados estatísticos, definição, testemunho de autoridade, contra-argumentação, pergunta retórica. Esses aqui são alguns dos tipos, pessoal, de argumentação. Então a gente pode dizer que existe, ó, argumentação por enumeração, por associação, por referência histórica e por autoridade. O que eu confesso para vocês que eu não encontrei ainda, argumentação por eliminação. Mas eu confesso para ti que eu não acho essa questão aqui uma questão bem formulada. Eu não acho isso. Por quê? Porque talvez se você vasculhar ou se você tentar, talvez você consiga fazer uma argumentação por eliminação. Eu suponho, tá, família? Não que eu já tenha feito. Então, eu não acho que isso aqui seja uma questão muito bem elaborada, não. Para ela ser bem elaborada, ela teria que usar algum material, como a gramática, por exemplo, ou a própria retórica aqui, ou ainda outro material, que trouxesse bonitinho os tipos de argumentação, tá? Não é o caso aqui, família. Mas, enfim, eu marcaria a letra E por nunca ter visto isso, sabendo que existe argumento ou argumentação por autoridade, referência histórica, enumeração e associação. Beleza? Vamos adiante. Eu, particularmente, não gostei dessa questão da banca avalia, mas fique esperto, fica de olho, porque pode aparecer algo assim na prova. Mais um texto aqui para nós. Questão de número 126. Com base na leitura da notícia... Opa, você já viu comigo que notícia é um gênero que pertence à tipologia expositiva, predominantemente. Mas deixa eu te
até aproveitar esse momento aqui para te dar mais um direcionamento. Muito cuidado quando a banca perguntar sobre a tipologia. Porque um mesmo texto, família, que está ali construído a partir de um determinado gênero, ele é predominantemente alguma coisa, mas não significa que não haja trechos diferentes. Então, veja, eu tenho lá um texto que ele é predominantemente narrativo, ou seja, a tipologia é predominantemente narrativa, mas dentro desse texto há partes com tipologia descritiva. Às vezes eu pego lá uma redação do Enem, que ela pertence à tipologia dissertativa argumentativa, então naturalmente ela é predominantemente dissertativa argumentativa, mas quando você vai ler o último parágrafo da redação do Enem, que é o parágrafo de conclusão, você pode dizer que naquele parágrafo há temperos injuntivos, porque ali você dá instruções de como resolver o problema. Tá? Então cuidado com isso aí, foque ali na palavra predominantemente para você não errar. Então, com base na leitura da notícia, é correto afirmar que... Aí aqui, família, nós temos o seguinte, letra A, é uma questão de análise de texto, né? Os próximos 3 meses para a região sudeste devem apresentar chuvas em quantidades inferiores às demais regiões. Vamos ver isso aí. Então, eu tenho aqui o destaque para 3 meses e quantidades inferiores às demais regiões. Letra B. As regiões norte e centro-oeste, vou focar nelas lá no texto, devem apresentar os menores índices de precipitações. Vamos ver. A região sul é a que deve apresentar menor quantidade de chuvas em relação às condições climáticas médias da estação. Letra D. O total de chuvas acumuladas para a região nordeste pode ultrapassar os 400 milímetros. Letra E. As chuvas neste período nas regiões norte e centro-oeste são ocasionadas principalmente pela atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. Vamos ver isso aqui lá no texto. Verão começa nessa quarta-feira com previsão de chuva acima da média. No sul, precipitações devem ser abaixo das condições climáticas médias da estação. No sul, vamos ver isso aqui. A região sul é a que deve apresentar menor quantidade de chuvas em relação às condições climáticas médias. Me parece que a resposta já está aqui, família. No sul, precipitações, ou seja, chuvas, devem ser abaixo das condições climáticas médias da estação. Olha o gabarito aqui. A banca está ajudando demais, hein? Só você ter um olhar atento. Mas vamos lá. Vamos lá. O verão começa... Não, ainda falta ali, ó. Salma Freua da CNN em São Paulo, atualizado 2022. O verão começa oficialmente no Brasil nesta quarta-feira, às 18h48 do horário de Brasília, e a promessa é de que a estação mais quente do ano tenha precipitação, ó, acima da média histórica em grande parte das regiões norte, nordeste e centro-oeste. Então o sul não está aqui, ó. No sudeste, marcar, a previsão para os próximos 3 meses, tem alguma coisa assim lá, ó, é de totais acumulados acima da média no Espírito Santo, na região do Triângulo Mineiro e Metropolitano de Belo Horizonte, e no oeste e leste de São Paulo, segundo o IMET. Então a previsão para os próximos 3 meses. Aqui fala assim, ó, os próximos 3 meses para a região sudeste devem apresentar chuvas em quantidades inferiores às demais regiões, acima da média. Então não é inferior. Isso aqui está incorreto. Vou pegar aqui já e cortar, família. Ó. Inferiores não. Então a letra A já está fora. Beleza, para a gente marcar a correta, não é? Tá. O verão é caracterizado pela elevação de temperatura em todo o país em função da posição relativa da Terra em relação ao Sol, mais ao sul, tornando os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo. Com isso, há condições favoráveis à chuva forte, queda de granizo, vento com intensidade variando de moderada a fortes cargas elétricas. Nessa estação, as chuvas são frequentes em praticamente todo o país. Ó. Então, nós temos chuvas frequentes em quase todo o país, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul,
Nordeste de Roraima e Leste do Nordeste, onde geralmente os totais são inferiores a 400 milímetros. Acho que tem alguma coisa assim lá, não tem? Aqui, ó. Ó, o total de chuvas acumuladas para a região Nordeste pode ultrapassar os 400 milímetros. Aqui nós temos menção, ó, ao leste do Nordeste, veja. Extremo sul do Rio Grande do Sul, Nordeste de Roraima e Leste do Nordeste, onde geralmente os totais são inferiores a 400 milímetros, família. Então, isso aqui a gente pode cortar também, ó. Letra D tá fora. Para a região Nordeste. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, temos alguma coisa aqui assim, Sudeste e Centro-Oeste, Norte e Centro-Oeste, Norte e Centro-Oeste. As chuvas neste período são ocasionadas principalmente pela atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. Nós temos alguma coisa assim lá, ó. Só que aqui menciona Sudeste e Centro-Oeste. Enquanto no norte das regiões Nordeste e Norte, a zona de convergência intertropical. Então, nós temos dois tipos aqui, ó, de zona de convergência. Zona de convergência do Atlântico Sul, ZCAS, e zona de convergência intertropical, ZCIT. E aí, nas regiões Norte e Nordeste, ó, a zona de convergência intertropical é o principal sistema responsável pela ocorrência das chuvas. Então, isso elimina a letra E, família. Ó, as chuvas neste período nas regiões Norte e Centro-Oeste. Veja que aqui eu tenho Sudeste e Centro-Oeste, ZCAS, e Nordeste e Norte, ZCIT. Ela mistura, ó. Ela pega Norte e Centro-Oeste, são ocasionados principalmente pela atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. Não, a zona de convergência do Atlântico Sul para a região Norte, não, para a região Centro-Oeste, isso aqui, e para a região Norte, a zona de convergência, ó, intertropical. Então, essa aqui está incorreta, ela está misturando coisas. Tá? Ela está misturando coisas. Deixa eu ver o que eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui, ó. Vou cortar essa parte, porque se ela fosse até a zona de convergência, tudo bem. Só que a zona de convergência do Atlântico Sul, ela é responsável pelo aumento da precipitação nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Tá? Sudeste e Centro-Oeste. Então, em relação aqui, eu vou cortar aqui, ó, isso aqui, ó, Atlântico Sul, não tem a ver com a região Norte. Muito bem. Continuando aqui. Em média, os maiores volumes de precipitação podem ser observados sobre as regiões Norte e Centro-Oeste, com totais na faixa entre 700 e 1.100 milímetros. Aí aqui a letra D a gente já tinha eliminado. A E também. A A também, ficou a letra B. As regiões Norte e Centro-Oeste devem apresentar os menores índices. Norte e Centro-Oeste, família, ó. Norte aqui. Centro-Oeste aqui. Ó, os maiores volumes de precipitação podem ser observados sobre as regiões Norte e Centro-Oeste. Então, são os maiores, não os menores. Foi a letra B também. Pronto. Gabarito. Letra C. Bem tranquilo, viu? Se você lê o texto com calma, então volto a dizer, você tem que chegar nessas questões com o tempo, tá bom? Questão de número 127. Considerando o gênero do texto de apoio, então é para observar o gênero, não a tipologia. Tipologia, são 5. Ativa, descritiva, injuntiva, dialogal e dissertativa. Argumentativa e dissertativa expositiva. Considerando o gênero, família, pode ser, né? Podem ser vários. Bem como seus objetivos comunicativos, assinale a alternativa correta. O texto caracteriza-se como um artigo de opinião, a gente vai ter que ver, em que, diante da polêmica motivada pelo filme ao fazer referência à Itália fascista, o autor defende a crítica do filme ao totalitarismo. O texto caracteriza-se como uma resenha crítica, outro tipo de gênero, em que o autor analisa a nova produção do Guilherme Del Toro, apresentando seus pontos positivos e negativos e a compara a outras obras de esfera cinematográfica. Veja que depois do gênero, né, ele vai dar uma interpretaçãozinha sobre a obra. Letra C. O texto caracteriza-se como um resumo
no qual o autor apresenta os fatos principais que compõem o enredo do filme, motivando os leitores a assisti-lo. Letra D. Por se tratar de uma sinopse, o texto deveria ter se limitado à apresentação de dados genéricos sobre o enredo, os atores e a equipe de produção. Letra E. O texto caracteriza como um artigo de opinião de novo, no qual o autor apresenta... Estou olhando aqui em cima, família. É que os rapazes estão mexendo na nossa cerca elétrica aqui, até por isso que os cachorros estavam latindo ali. O texto caracteriza-se com um artigo de opinião, no qual o autor apresenta sua opinião favorável ao filme, comprovando com os argumentos, como se verifica no segundo parágrafo ao citar dados históricos. O que acontece aqui, família? A gente precisa estudar um pouquinho dos gêneros textuais. Mas vamos olhar aqui, ó, o que nós temos no texto. Pinóquio, de Guilherme Del Toro, explora temas profundos e se consagra como a melhor animação do ano, por Thiago Nola. Primeira coisa, se você tem um texto relativamente grande sobre uma obra, veja, Pinóquio é uma obra, certo? Seja um livro, seja um filme, seja uma série, isso tende a ser um gênero que a gente chama de resenha crítica. Tá, ó. Então veja, isso já dá para nós o gabarito, letra B. O que é uma resenha crítica, professor? Ora, a resenha crítica, família, primeira coisa, é um texto sobre uma obra, e aí o autor desse texto, ele vai elogiar, ele vai dizer por que é bom ou por que é ruim. Ele pode depreciar, portanto, não só elogiar. De qualquer forma, ele vai argumentar em favor ou não da obra. Isso é uma resenha crítica, tá? Ou seja, artigo de opinião tá fora, resumo tá fora, lembrando que o resumo, ele também pode envolver, né, uma obra, como também ele já pode envolver textos científicos, né? Você tem lá o abstract, né, o resumo de um TCC, de uma dissertação, de uma tese, tá? Então, não necessariamente o resumo é de obra. Pode ser de obra, pode ser de texto científico. Sinopse, sim, família. Sinopse só pode ser de obra, tá? Mas ela é diferente da resenha crítica. Por quê? Porque na sinopse não há a opinião do escritor. Na sinopse é um resumo de determinada obra. Então, a gente poderia dizer que a sinopse é um resumo, só que de obra. Tá? Então, nesse caso, não é também. E, de novo, aqui, ó, artigo de opinião tá fora. O artigo de opinião ele é um texto argumentativo também, que traz um pouco mais clara a opinião também de quem escreve, tá? Mas nesse caso o artigo de opinião ele não é de obra, não é de filme, não é de série, não é de nada disso, ele é de um tema, é de um assunto, tá bom? Gabarito, letra B. O texto caracteriza como uma resenha crítica em que o autor analisa a nova produção de Guilherme Del Toro, apresentando seus pontos positivos e negativos e a compara a outras obras da esfera cinematográfica. Inclusive, pessoal, é importante estudar alguns gêneros. Eu vou citar o nome de alguns gêneros aqui, depois você vai dando pause e pesquisa, joga no Google lá um por um, tá? Vamos lá, vou falar numa ordem aqui de importância para concurso público, tá bom? Então, notícia, você viu que a banca utilizou muitos textos pertencentes ao gênero notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, crônica, conto, fábula, biografia, resumo, resenha crítica, sinopse, carta argumentativa, memorial, relatório. Esses são alguns. Agora, dividindo por tipologias, vamos lá. Tipologia narrativa, família. Piada, fábula, parábola, epístola, conto, novela, epopeia, crônica, romance. Tipologia descritiva, manual, anúncio, propaganda, relatório, biografia, tutorial. Tipologia injuntiva, horóscopo, receita, manual. Tipologia argumentativa, artigo de opinião, como a gente vê aqui.
resenha crítica, como a gente vê aqui, carta de leitor, como a gente vê aqui, dentre outros, tá bom? Então é importante você depois dar uma pesquisadinha, principalmente nesses que vocês estão vendo aqui nas últimas questões da banca avalia. Vamos adiante, mais um texto, questão de número 128. Com base no texto apresentado, assinale a alternativa que apresenta o que aconteceu durante a primavera, no dia 30 de março de 1894. Aqui veja que é para você marcar o que teoricamente é correto segundo o texto. Então veja, é o assassinato de alguém. De Sherlock Holmes, do conde de não sei o que, do coronel Moran, de Ronald Adair ou do Sr. John Hardy. Então, ó, durante a primavera do dia 30 de março de 1894. Muito bem. Ó, foi na primavera de 1894 que Londres inteira ficou em alvoroço e alta sociedade consternada com o assassinato do honorável Ronald Adair, em circunstâncias extremamente inusitadas e inexplicáveis. Já matamos, família. Primavera, não sei das quantas, ó. 30 de março de 1894. Me parece que o gabarito tá aqui, ó. O assassinato de Ronald Adair. Será que essa foi tão fácil assim, família? Até eu tô desconfiado, hein? Você também tem essa sensação, né? Se é muito óbvio, parece que não dá para marcar, né? Mas vamos confirmar. Aconteceu durante a primavera, no dia 30 de março. Faltou o dia. Vamos ver se aparece aqui. É na primavera, o assassinato de Ronald Adair em circunstâncias extremamente inusitadas e inexplicáveis. O público já tomara conhecimento dos detalhes do crime revelados na investigação policial. Muita coisa, porém, foi suprimida. Isso que é um conto, né, pessoal? Me parece. Naquela ocasião, pois as razões para a acusação pareciam tão esmagadoramente fortes que não foi necessário apresentar todos os fatos. Somente agora, passados quase 10 anos, então 1894, 10 anos, já foi lá para os 1900, né? Tenho permissão para fornecer os elos que faltavam para compor a totalidade daquela notável cadeia. O crime foi interessante em si mesmo, mas para mim, esse interesse não foi nada comparado às suas incríveis consequências que me valeram o maior choque e surpresa que experimentei em minha aventurosa vida. Mesmo agora, após esse longo intervalo, percebo-me emocionado ao pensar nisso, sinto-me mais uma vez aquela súbita onda de alegria, assombro e incredulidade que submergiu por completo a minha mente. Que me seja permitido dizer àqueles que mostraram algum interesse nos vislumbres que dei vez por outra dos pensamentos e ações de um homem extraordinário, que não devem me culpar se não partilhei com eles meu conhecimento, pois eu teria considerado de meu mais elementar dever fazê-lo, não estivesse impedido por uma proibição taxativa de seus próprios lábios, a qual só foi suspensa no dia 3 do mês passado. Pode-se imaginar que minha estreita intimidade com Sherlock Holmes havia despertado em mim profundo interesse pelo crime e que após o desaparecimento de Holmes nunca deixei de ler com atenção os vários problemas que se apresentaram perante o público. Mais uma vez cheguei mesmo a tentar, para minha própria satisfação, empregar seus métodos nas soluções desses casos, embora com medíocre sucesso. Nenhum, contudo, atraiu-me tanto quanto essa tragédia de Ronald Adair. Tá focando na tragédia aqui, ó. Ao ler as provas apresentadas no inquérito, que conduziram a um veredito de assassinato premeditado por parte de pessoa ou pessoas desconhecidas, compreendi com mais clareza a perda que a comunidade sofrera com a morte de Sherlock Holmes. Veja, me parece que o Sherlock também tinha morrido, mas ele está falando sobre a morte do Ronald Adair e por acaso chega aqui no Sherlock Holmes. Certos pontos naquele estranho caso eu tinha certeza o teriam atraído, ou seja, teriam atraído de maneira especial o Holmes. E os esforços da polícia teriam sido suplementados ou mais provavelmente antecipados pela observação treinada e mente alerta do primeiro agente criminal da Europa. O dia inteiro, enquanto fazia minha ronda, revirei o caso em minha mente sem encontrar uma explicação sequer que me parecesse adequada. Correndo o risco de chover no molhado, vou recapitular os fatos tais como eram de conhecimento do público. O honorável Ronald Adair, olha lá, ó, era o segundo filho do conde de Maynooth, não sei se é assim que pronuncia, na época governador de uma das colônias australianas. A condessa retornara da Austrália para se submeter a uma operação de catarata e estava morando com o filho Ronald e a filha Hilda, número 427, né, em Parkland. O jovem frequentava a melhor sociedade, até onde se sabe não tinha inimigos nem vícios particulares. Então não tinha
Isso aqui. Havia sido noivo de Miss Edith Woodley de Carstairs, mas o noivado fora rompido por mútuo consentimento alguns meses antes e não havia sinal de que algum sentimento profundo subsistisse. Ou seja, né, que culpasse talvez a esposa. Quanto ao resto, o rapaz levava uma vida num círculo estreito convencional, pois seus hábitos eram tranquilos e sua natureza pouco emotiva. No entanto, esse sereno jovem aristocrata é que foi surpreendido pela morte. Da mais estranha e inesperada forma, entre as 10 horas e 11h20 da noite de 30 de março de 1894. Encontramos o gabarito, família. 30 de março de 1894. Ou seja, letra D mesmo, tá bom? Vamos adiante. Em relação ao assassinato, questão 129. Assinale a alternativa que apresenta a possível motivação do crime. Até aqui a gente não achou ainda, né? Até ali. A vítima costumava se encontrar com sua família em um pub. Letra B. A vítima costumava jogar cartas e havia ganhado muito dinheiro na última partida. Veja, isso é um motivo melhor do que a letra A, né, família? Assim, ó, possível motivação. A possível motivação é se encontrar com a família em um pub? Não. A possível motivação é ter ganhado muito dinheiro? Pô, em relação... se você comparar A ou B... Melhor, se você comparar A e B, a B é muito melhor, né? A B faz muito mais sentido. Tá. Letra C. A vítima costumava apostar grandes quantias de dinheiro nos jogos de tabuleiro? Para mim, a B continua melhor, família, porque lá fala que ele tinha hábitos moderados. Então, se ele tem hábitos moderados, eu concluo que ele não costumava apostar grandes quantias de dinheiro em jogos de tabuleiro. Sei nem se o que ele jogava é jogo de tabuleiro, né? Eu nem sei se ele jogava. Letra D. A vítima sabia que estava perdendo, por isso chamou a atenção de seus companheiros e um deles se enfureceu? Normalmente, eu acho que um companheiro não se enfurece com o outro a ponto de matá-lo, né? Então, me parece que ainda a letra B é melhor que a letra D. Letra E. A vítima sabia que seu pai estava devendo no jogo de cartas, por isso foi atrás dos cobradores. Aí a gente tem que ver. Se ele pode ter ido atrás dos cobradores, né, e ter sido surpreendido com o assassinato, como ele também pode ter ganhado muito dinheiro e alguém, por interesse, tê-lo matado. Então vamos voltar lá, ó, nessa parte. O Ronald Adair era um aficionado das cartas, então não é tabuleiro. A gente já eliminou uma lá, ó. Jogava regularmente, mas nunca fazia apostas, ó, que o pudessem prejudicar. Então ele não era aquele cara exagerado. Era membro de clubes de baralho Baldwin, Cavendish e Bagatelle. Foi mostrado que no dia de sua morte, depois do jantar, havia jogado um Hubbard de whist neste último clube. Ou seja, neste último, qual é o último? O último é aqui, ó. Bagatelle, sei lá. Jogava ali também à tarde. Os testemunhos dos que haviam jogado com ele, Mr. Murray, Sir John Hardy e o Coronel Moran, mostraram que o jogo fora whist e que as cartas haviam se distribuído de maneira bastante equilibrada. Adair talvez tivesse perdido umas 5 libras, não mais. Era dono de uma fortuna considerável, ó, muito dinheiro, e uma perda como essa não o poderia ter afetado de maneira alguma. Havia jogado praticamente todos os dias, num clube ou no outro, mas era um jogador cauteloso e geralmente deixava a mesa como vencedor. Os testemunhos revelaram que algumas semanas antes, em parceria com o Coronel Moran, ele havia de fato ganhado numa noite nada menos que 420 libras de Godfrey Milder e Lord Balmoral. Esta é sua história recente, tal como revelada no inquérito. Então, meus queridos, o que leva a possível motivação do crime, veja que até a banca coloca possível motivação, porque não dá para bater o martelo, a não ser que a gente leia o conto inteiro. Tá? E aí, como envolve o Sherlock Holmes, né? Provavelmente tem alguma coisa ali muito bem amarrada para gerar aquela surpresa da coisa. Então, gabarito de letra B mesmo. A vítima costumava jogar cartas, ok, e havia ganhado muito dinheiro na última partida, ok. Agora, a vítima costumava se encontrar com sua família, isso não fala no texto. A letra C, a vítima costumava apostar grandes quantias? Também não. Ainda mais em tabuleiro, né? A vítima sabia que estava perdendo, por isso chamou a atenção de seus companheiros.
A vítima não sabia que... O texto não fala que ele sabia que estava perdendo, né? Fala que ele costumava sair da mesa vencedor. A vítima sabia que seu pai estava devendo no jogo de cartas, isso aqui não é mencionado no texto. Então, veja que o Instituto Avalia, família, cobra bem tranquilamente essas questões de análise textual. A respeito do texto apresentado, assinale a alternativa correta. Depois de quase 10 meses, foi concedida a permissão para fornecer informações que faltavam. Não são 10 meses, família, são 10 anos. Não é isso? Ó. Aqui, ó, passado quase 10 anos. Passado quase 10 anos, tenho permissão para fornecer os elos. Tá. As provas apresentadas no inquérito conduziam a um veredito de assassinato não planejado? Não, as provas apresentadas no inquérito conduziam a um veredito de assassinato não planejado? Vamos ver o que o texto diz aqui, família. Vamos ver onde fala do inquérito. Tem uma partezinha aqui no texto, né, que fala do inquérito. Aqui no final, ó. Correndo o risco de chover no molhado, vou recapitular os fatos, tais como eram de conhecimento do público quando da conclusão do inquérito. Ele era o segundo filho, papapá. Me parece que... Olha aqui, ó. O público já... Vamos pegar aqui, ó. O público já tomara conhecimento dos detalhes do crime revelados na investigação policial. Muita coisa, porém, foi suprimida naquela ocasião, pois as razões para a acusação pareciam tão esmagadoramente fortes que não foi necessário apresentar todos os fatos. Então, tão esmagadoramente fortes para quê, né? Para o assassinato. Então, aqui... fala assim, as provas apresentadas no inquérito conduziam a um veredito de assassinato não planejado. Esse não aqui tá fora. Certos pontos apresentados no caso não teriam despertado o interesse de Holmes. Ele fala que teria teria despertado interesse, né? Aqui, ó, a gente marcou isso também, se eu não me engano. Aqui fala assim... Aqui ele fala, ó, com a morte de Sherlock Holmes, certos pontos naquele estranho caso, eu tinha certeza, o teriam atraído de maneira especial. Então despertaram interesse, sim. Essa tá fora também. Teriam despertado interesse. Ronald era um jovem que possuía hábitos peculiares, agitados e bem emotivos. Lá fala que ele não era emotivo, né? Então não dá para dizer agitados e emotivos. Talvez peculiares? Talvez. Ronald foi visto... Então essa aqui tá fora também, ó. D tá fora, C tá fora... B tá fora e A tá fora. Gabarito, letra E. Vamos ver. Ronald foi visto vivo pela última vez no Clube Bagatel após o jantar. É isso mesmo que nós marcamos lá, família. Ó. Aqui, ó. Último clube que ele foi visto, Bagatel. Que ele tinha após um jantar, ó. Depois do jantar, bem aqui. Depois do jantar. Então, tá bem fácil resolver essas questões da banca, né? Vamos adiante. Questão de número 131. O texto A Casa Vazia é o primeiro dos 13 contos presentes no livro A Volta de Sherlock Holmes. Inclusive, vale a pena comprar, hein, família? Excelente esse tipo de leitura. A respeito das características do gênero conto, ainda mais para quem vai fazer carreira policial, né? Muito legal você ler Edgar Allan Poe e Sherlock Holmes. O Poe é ainda mais robusto, eu diria, e o Poe responsável, Edgar Allan Poe responsável por criar todos os demais autores aí, personagens que você vai ver no futuro. O Edgar Allan Poe, família, ele é o primeiro cara a construir esse tipo de narrativa do detetive, sabe? Do detetive e do criminoso ali e tal. Então vale muito a pena você ler Edgar Allan Poe. Pega lá alguma obra com os melhores contos do Poe. Sugiro para você começar O Gato Preto. Excelente, excelente. E depois pegar aí alguns textos, algumas obras do Sherlock Holmes. Muito legal. A respeito das características do gênero conto, ó, assinale a alternativa correta. Vamos falar um pouquinho sobre conto aqui, ó.
O conto é uma espécie de narrativa longa e tem a sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. É verdade, família. O conto ele é uma narrativa, ele é relativamente longo e conta e tem a ver com a necessidade, né, humana de contar e ouvir histórias. Então aqui não tem o que cortar, me parece que já é o gabarito, mas temos que eliminar as outras. A estrutura do conto é formado apenas pelo desenvolvimento? Aí não, olha o apenas aqui, família. Não, assim como todo gênero textual, todo texto, né, o conto ele vai ter início, meio e fim. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Letra C. O conto, entre outros aspectos, conta com os seguintes elementos da narrativa. Foco narrativo, ok. Espaço, tempo. Verossimilhança não, família. Verossimilhança, né, é a realidade. O conto ele não está atrelado com a realidade. Pelo contrário, o conto ele é ficcional. Beleza? Então não tem nada a ver com a verossimilhança. Letra D. O conto pode ser narrado somente por um narrador observador? Olha a palavrinha do mal aqui, ó. Somente? Não. Você pode ter o narrador observador e o narrador personagem, como é o caso aqui do Holmes. Ou seja, quando você lê Sherlock Holmes, você vai ver que um dos amigos dele manifesta a voz também ali nos contos. Tá? Letra E. Uma das características do conto é o uso do tempo, que precisa ser somente cronológico. Corta esse somente aqui, família. O tempo pode ser cronológico, como também o tempo pode ser psicológico. É típico das narrativas, das tipologias narrativas. Então, aqui você eliminava justamente por essas palavrinhas, ó, somente, apenas, e ali a verossimilhança, tá? Às vezes vocês vão escutar um barulhinho ou outro aqui, família, porque o pessoal tá aqui em casa hoje arrumando a nossa cerca elétrica, tinha dado um probleminha. Tô com os gatinhos fujões, e para eles não saírem mais, a gente está arrumando aqui a cerca elétrica. Tem que cuidar desses bichos, não é não? Muito bem, vamos adiante. Questão de número 132, texto bem grandinho aí, ó. O texto nos apresenta várias lições aprendidas pelo Guerreiro da Luz. Qual delas é a primeira? Então é para a gente procurar a primeira lição. Usar a energia do seu adversário, saber que é livre para escolher, saber o que realmente quer, não esquecer a gratidão ou não cometer trapaças. Vamos ter que olhar. Olha lá, o Manual do Guerreiro da Luz. Um Guerreiro da Luz nunca esquece a gratidão. Pô, aí a banca zoou, hein, família? Nunca esquece a gratidão. O gabarito, não esquecer a gratidão. Aqui a banca foi uma mãe. 133. O que comenta o sábio chinês a respeito do guerreiro? Como tem sorte? Como é supersticioso, parou a luta para rezar e respeita os truques do adversário? Esconde a força interior atrás da agressividade, disfarça o medo da solidão com um ar de independência? Vejam como perdeu seu entusiasmo. Numa guerra, a capacidade de surpreender o adversário é a chave da vitória. Vamos ver o que diz o sábio chinês. Então, o Guerreiro da Luz nunca esquece a gratidão. Durante a luta, foi ajudado pelos anjos. As forças celestiais colocaram cada coisa em seu lugar e permitiram que ele pudesse dar o melhor de si. Os companheiros comentam como tem sorte. Ó. Quem comenta como tem sorte? Ó? Os companheiros. Então essa parte aqui, vamos lá, me parece que já dá para cortar. Ó. Como tem sorte. Então isso aqui não é, porque aqui são os companheiros, não é o sábio chinês. E o guerreiro às vezes consegue muito mais do que sua capacidade permite. Ó, ele consegue mais do que sua capacidade permite. Por isso, quando o sol se põe, ele ajoelha-se e agradece o manto protetor à sua volta. Então volta ali a nunca esquece a gratidão. Sua gratidão, porém, não se limita ao mundo espiritual. Ele jamais esquece os amigos, porque o sangue dele se misturou ao seu no campo de batalha. Um guerreiro não precisa que ninguém lhe recorde a ajuda dos outros. Ele se lembra sozinho e divide com eles a recompensa. Todos os caminhos do mundo levam ao coração do guerreiro. Ele mergulha sem hesitar no rio de paixões que sempre corre por sua vida. O guerreiro sabe que é livre para escolher o que desejar. Suas decisões são tomadas com coragem e desprendimento, e às vezes uma certa dose de loucura. Aceita suas paixões e as desfruta intensamente. Sabe que não é preciso renunciar ao entusiasmo das conquistas. Elas fazem parte da vida e alegra a todos que delas participam. Eu não sei se eu compartilho de todas essas ideias aqui não, hein? A gente tem que ficar esperto com esse texto, hein, família?
Vocês estão escutando o barulhinho da cerca aí, mas já para, tá? Mas jamais perde de vista as coisas duradouras, os laços criados com solidez através do tempo. Um guerreiro sabe distinguir o que é passageiro do que é definitivo. Um guerreiro da luz não conta apenas com suas forças, usa também a energia do seu adversário. Inteligente. Ao iniciar o combate, tudo que ele possui é o seu entusiasmo e os golpes que aprendeu enquanto treinava. À medida que a luta avança, descobre que o entusiasmo e o treinamento não são suficientes para vencer. É preciso experiência. Então ele abre o seu coração para o universo e pede a Deus para inspirá-lo, de modo que cada golpe do inimigo seja também uma lição de defesa para ele. Os companheiros comentam: como é supersticioso. Parou a luta para rezar e respeita os truques do adversário. Opa, aqui já dá para cortar também, ó. Como é supersticioso. Isso aqui é os companheiros que comentam, não é o sábio chinês. O guerreiro não responde a estas provocações, sabe que sem inspiração e experiência não há treinamento que dê resultado. O guerreiro da luz jamais trapaceia, mas sabe distrair seu adversário. Por mais ansioso que esteja, joga os recursos da estratégia para atingir o objetivo. Quando percebe que está no final das suas forças, faz com que o inimigo pense que não tem pressa. Quando precisa atacar o lado direito, move suas tropas para o lado esquerdo. Se pretende iniciar a luta imediatamente, finge que está com sono e prepara-se para dormir. Os amigos comentam: vejam como ele perdeu seu entusiasmo. Vamos ver se isso aqui tem lá também. Opa, tá aqui, ó. Vejam como perdeu seu entusiasmo. É comentário dos amigos. Porque os amigos não conhecem suas táticas de combate. O guerreiro da luz sabe o que quer e não precisa ficar explicando. Comenta um sábio chinês, olha aí, família, as estratégias do guerreiro da luz. Faça seu inimigo acreditar que não conseguirá grandes recompensas se decidir atacá-lo. Dessa maneira você diminuirá seu entusiasmo. Temos isso aqui lá? Numa guerra, a capacidade de surpreender o adversário é a chave da vitória. Esconde a força interior atrás da agressividade. Numa guerra, a capacidade de surpreender o adversário é a chave da vitória. Vamos ver, ó. Faça seu inimigo acreditar que não conseguirá grandes recompensas se decidir atacá-lo. Dessa maneira, você diminuirá seu entusiasmo. Não tenha vergonha de retirar-se provisoriamente do combate. Aqui ainda é o sábio chinês, ó. Se perceber que o inimigo está mais forte. O importante não é a batalha isolada, mas o final da guerra. Se estiver bastante forte, tampouco tenha vergonha de fingir-se fraco. Isso faz seu inimigo perder a prudência e atacar antes da hora. Numa guerra, a capacidade de surpreender o adversário é a chave da vitória. Gabarito está aqui, ó. Isso aqui é o sábio chinês falando. Esconde a força interior atrás da agressividade, disfarça o medo da solidão com o ar de independência. Isso aqui pode até estar no texto, pessoal, mas já matamos. Questão 134. A respeito do texto como um todo, assinale a alternativa correta. O guerreiro sempre consegue mais do que sua capacidade permite. Olha, fala assim, ó, o guerreiro às vezes consegue muito mais do que sua capacidade permite. É às vezes, não é sempre. Olha o sempre aqui, família, invalidando o item. Letra B, a gratidão do guerreiro é limitada ao mundo espiritual? Negativo. Lá fala que a sua gratidão ela não é limitada ao mundo espiritual, né? Somente. Vamos lá, ó. Cadê? Não se limita ao mundo espiritual. Não se limita. Letra C. Então você tá fora também. Isso aqui já tá. Um guerreiro sempre se lembra da ajuda que recebeu e divide sua recompensa. Ele sempre se lembra. Olha o sempre aí de novo, família. Vamos ver isso aqui da ajuda, ó. Um guerreiro não precisa que ninguém lhe recorde da ajuda dos outros. Ele se lembra sozinho e divide. Ele se lembra. Não é ele sempre se lembra. Cuidado com isso aqui, hein? Ó. Sempre se lembra da ajuda que recebeu e divide sua recompensa. Cuidado. Letra D. O guerreiro sabe que precisa renunciar ao entusiasmo das conquistas. Vamos ver. Ele mergulha. Desprendimento. Onde que fala? Aqui, ó. Aceita suas paixões, desfruta, sabe que não é preciso
renunciar ao entusiasmo. Não é preciso renunciar ao entusiasmo. Lá fala o quê? Sabe que precisa renunciar ao entusiasmo. Sabe que precisa renunciar ao entusiasmo. Vamos ver? Sabe que não é preciso renunciar ao entusiasmo das conquistas. Elas fazem parte da vida e alegra a todos. O guerreiro responde a todas as provocações que lhe são feitas, pois isso lhe dá forças. Vamos ver as provocações. Então ele abre o seu coração para o universo, papapá. Faz com que o inimigo não sei o que. Aqui ele não responde às provocações. Sabe que sem inspiração e experiência não há treinamento que dê resultado. Os amigos comentam como perdeu seu entusiasmo, mas ele não dá importância a comentários porque não conhece suas táticas. Como que é essa última aqui mesmo, família, que eu até esqueci já. Responde a todas as provocações que lhe são feitas? A todas não. Me parece que essa questão aqui... se for observar, família, veja, o guerreiro sabe que precisa renunciar. Ele não precisa renunciar ao entusiasmo da conquista, não é? Vamos voltar lá, ó. Ele sabe que não é preciso renunciar. Então essa também está fora. Essa está fora. E o guerreiro responde a todas as provocações. Essa aqui deixa eu encontrar, porque eu ainda não achei. As provocações do inimigo. Cadê o companheiro? Papapá. Aqui, ó. O guerreiro não responde a essas provocações. Ele não responde. Ele responde, não, ele não responde. Ó, parece que tá tudo errado. E aí, você vai ter que escolher uma... Na hora da prova, se for para escolher, daria para marcar como gabarito, eu acredito, ó, a letra C. Por que a letra C? Ó? Porque a C fala assim, ó, um guerreiro sempre se lembra da ajuda que recebeu. O texto não fala que ele sempre se lembra. O texto fala que ele se lembra. Não é, ó? Um guerreiro não precisa que ninguém lhe recorde da ajuda dos outros. Ele se lembra sozinho. Se ele se lembra... Bom, eu não vou afirmar que ele sempre se lembra, né, família? Mas essa é a melhor opção de todas elas. Então, você marca a C... Opa, não é aqui não. Você marca a C, ó. E permite aquele sempre na história. E a D, ó, o guerreiro sabe que precisa renunciar ao entusiasmo das conquistas. Essa parece que faz sentido, né? Renunciar ao entusiasmo. Mas aqui fala que não, né? Sabe que não é preciso. Espera aí. Se ele sabe que não é preciso renunciar ao entusiasmo, família. Olha aí. Eu acredito que vai ser a letra C. Não é preciso renunciar. Aqui fala que ele precisa renunciar, não é? Bom, você entendeu, né? Ou seja, a melhor das opções parece ser a letra C. Apesar desse sempre aqui, ó, complicar um pouquinho na história, tá? Vamos adiante. 135. O Manual do Guerreiro da Luz é uma espécie de narrativa construída com base em vários trechos do livro anteriormente escritos pelo próprio autor Paulo Coelho. A respeito das características do texto narrativo, assinale a incorreta. Os textos narrativos possuem sua estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão? Claro, como todo texto. Letra B. O tempo, que é um dos principais elementos da narrativa, deve ser apenas cronológico? Essa aqui matou, né, família? Ó,
O tempo pode ser cronológico, como o tempo também pode ser psicológico. Grava isso. Letra C. Os personagens costumam ser caracterizados por meio de suas qualidades físicas e psicológicas. Perfeito. Letra D. O espaço, que é onde as ações se desenvolvem, pode ser físico, social e psicológico? Pode. Letra E. O narrador, que é o responsável por contar os fatos, pode ser onisciente, observador ou personagem? Pode. Então aqui, de fato, gabarito letra B. Questão de número 136. Sobre a estrutura do texto e a linguagem empregada por ele, é correto afirmar que... Isso aqui ficou mal formatado, tá, família? Depois a gente dá um enterzinho ali, ó. Letra A. Dados científicos são divulgados por meio de uma linguagem pouco técnica? Peraí. Se eu vou divulgar dados científicos, a linguagem ela não pode ser pouco técnica, não é mesmo? E aqui é pra gente marcar a correta, ó. Então a letra A já tá fora sem ler o texto. Predomina a tipologia injuntiva? Já é mentira também isso aqui, família. Por quê? Veja, se são dados científicos, apesar de eu não saber se são dados, né? Eu tô indo pela letra A. A tipologia precisa ser o quê? Ela precisa ser dissertativa e expositiva. Ele é um exemplar do gênero notícia. O que a gente viu sobre a notícia, né? Poxa, a notícia, ela tem caráter expositivo, cujos suportes mais comuns são o jornal e a revista. Predomina a linguagem conotativa? Não, se for um texto de divulgação de dados, é linguagem denotativa. Conotativa, né, é contar histórias, já é ficção. Letra E. Há ocorrências do discurso direto, como em o autor, aqui tá, veja que aqui abriu aspas, ó, parece que isso aqui é um discurso direto, mas aqui nós vamos ter que ver o texto. Então a gente já eliminou letra B, supostamente, letra D e letra A. Ficou C e E. Vamos lá, vamos para o texto. Ó, sobre a sensação de estar sendo observado. Carlos Orsi ou Orsi, não sei. Parece que é Orsi. Você nota quando é observado por alguém fora do seu campo de visão? Pesquisas sugerem, olha, pesquisas sugerem, aqui família, já está indo para o texto informativo, ó, expositivo, que até 94% das pessoas já tiveram experiência do tipo, sentir-se espionado pelas costas e ao virarem-se, constatar que realmente tem alguém de olho. O primeiro estudo formal sobre esse sexto sentido foi publicado em 1898 na revista Science. O autor, um psicólogo americano, concluiu que o efeito não passava de uma mistura de ilusão e consciência. Por exemplo, a pessoa se sente apreensiva por um motivo qualquer e começa a se mexer, chamando a atenção de quem está atrás, até que quando se vira, alguém está mesmo olhando para ela. Bom, o texto parece ser informativo. O autor, ó, um psicólogo americano, isso está bem aqui, ó. Veja que isso aqui no texto, família, não está entre aspas. Então isso aqui não é um discurso direto. Isso aqui é um discurso, ó, é um discurso indireto. O que é o discurso indireto? Quando você menciona o que a outra pessoa disse, porém com as suas palavras. Então o discurso indireto, pessoal, é um discurso em terceira pessoa. Né? Fulano disse, ó, aqui, ó, o autor concluiu. Quem concluiu? O autor, terceira pessoa. Ele concluiu que o efeito não passava. Agora, se eu dissesse assim, ó, o autor concluiu, dois pontos, abre aspas. Isso aqui, aconteceu dessa forma. Nas palavras dele, aí o discurso seria direto. Tá? Então a gente corta aqui, ó. Não tem nada de discurso direto. É discurso indireto. Já vou adiantar para ti, ó. Então tem o discurso direto, que é nas próprias palavras de quem falou, entre aspas. Nós temos o discurso indireto, que eu vou até colocar assim, ó. Não tem as aspas e ele é escrito em terceira pessoa. Terceira pessoa, parafraseando o autor. O que é parafrasear? Modificando a escrita, né? Colocando como você quer dizer que ele disse. Então você mantém a ideia, mas fala do seu jeito. E ainda tem, família, o indireto livre, que ele mistura. Tá? Ele mistura o seu jeito de dizer com o jeito que o autor disse. Então ele mistura discurso direto e indireto. Tá bom? Então esses são os tipos de discurso aí. Gabarito, portanto, se não é a só pode ser aqui, ó. É um exemplar do gênero notícia,
cujos suportes mais comuns são o jornal e a revista. 137. Preencha a lacuna com a alternativa correta e assinale a correta. O tipo textual, tananã, caracteriza-se por apresentar saberes consensuais de diferentes áreas sem inserir nenhuma problematização ou argumentação. Se eu estou apresentando informações, família, o texto é expositivo. Ele não pode ser narrativo, ele não pode ser descritivo, ele não pode ser injuntivo. E aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, a banca avalia, ela meio que já considera o dissertativo, né, como argumentativo direto, tá? Eu não gosto dessa forma, mas enfim, é o jeito que a banca trabalha. Questão de número 138. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Os textos, tananã, caracterizam-se por seu aspecto factual e performático, pois relatam acontecimentos. Espera aí, se eu vou relatar acontecimentos, qual é a tipologia? Descritiva? Injuntiva? Ó, injuntiva não é, porque relatar acontecimento não é dar instruções. Anota aí, ó, injuntivo. Dar instruções. Ali é relatar acontecimentos. Expositivo não é, porque lá eu não estou para relatar acontecimentos. Lá eu estou para dar informações. É informar. O dissertativo, aqui encarando como dissertativo e argumentativo, eu estou para argumentar em favor de um ponto de vista. O descritivo, eu estou lá para dar características. Então só sobrou quem, família? Narrativo, relatar acontecimentos. Relatar acontecimentos ao longo do tempo, né? Por meio da utilização, aí vem, ó, personagens que no texto encenam as experiências vividas ou imaginadas. E aí por que factual? Porque você pode narrar fatos, né? Como também você pode narrar alguma coisa mais imagética, ficcional e etc. Gabarito, letra C. Questão 139. A qual tipo de discurso a definição apresentada no enunciado se refere? Olha lá. Discurso no qual a fala das personagens é feita pelas palavras do narrador. Pelas palavras do narrador. Sempre em terceira pessoa. Nós já vimos isso aqui, família. Ó, nós acabamos de ver tipos de discurso. É a fala do personagem, porém feita pelo narrador. Onde que tá? Aqui, ó, discurso indireto, em terceira pessoa. Olha aqui, ó. Discurso, ó, pelas palavras do narrador. Isso aqui é indireto, então, o discurso. Porque não é diretamente a fala do personagem. Em terceira pessoa. Gabarito, letra A, discurso indireto. O direto é aquele feito entre aspas, então não é a fala pelo narrador, é pelo próprio personagem. O indireto livre é a mistura, né, daquilo que o personagem fala ou a pessoa mais a paráfrase do narrador. E esse negócio de discurso improvisado e trocado é só a encheção de linguiça aqui da banca. Questão última, questão derradeira, questão 140. E antes de eu mencionar essa questão, eu gostaria de lembrar você que está vendo essa aula e ainda não adquiriu o curso completo, focado na banca avalia, ainda dá tempo de revisar tudo. Você pode adquirir pelo valor promocional todas as aulas anteriores até esta aula, que é a aula 18, tá bom? Então, desde a aula 1 até a aula 18, dá para você assistir em um dia, revisar tudo. Coloca lá na velocidade 1,5 ou 2 vezes, não é? E assista tudo, você vai chegar muitíssimo preparado para a prova, tá bom? Então tá aqui, ó, questão 140. A respeito da tipologia textual, veja que a banca adora isso, o texto apresentado é classificado como descritivo, narrativo, informativo, argumentativo e injuntivo. Ó. Ela habita, quem? A onça. As florestas tropicais úmidas das Américas Central e do Sul. Caça, sobretudo no chão, mas pode saltar dos galhos, etc, etc. As onças são consideradas quase ameaçadas devido ao desmatamento e à caça ilegal. Veja que o texto, família, está dando uma informação sobre as onças. Então, o texto é informativo e expositivo. Ele tem algumas características, ele descreve algumas coisas, mas aqui ele não é subjetivo. Então, num períodozinho ou no outro, você tem ali uma caracterização da onça, mas predominantemente o texto não é isso aí. Ele é narrativo? Não estou contando uma história. Tá? Não tem personagem, blá blá blá, não.
O que tem ali é um objeto do conhecimento aqui do reino animal, a onça, e estou dando informação sobre ela. Não estou querendo te convencer de nada sobre a onça e não estou te dando instruções para você, sei lá, se tornar uma onça ou enfrentar uma onça. Tá bom? Falando de onça, né? Sul-mato-grossense raiz tem que ficar veaco com esse bicho, porque esse bicho tem andado por aí, né não, família? E claro, você tem que ficar veaco com as bancas de concurso público, com a banca Avalia também, que agora, né, no encerramento da nossa imersão, a gente já pode concluir que ela não é nenhuma banquinha superficial, nem mesmo, vamos dizer, qual que é a palavra, família? Me fugiu a palavra aqui. Ela não é nenhuma banca superficial, nem uma banca ingênua. Uma baita de uma banca que cobra muito bem em português e você precisa estar preparado para isso aí. Tá bom? Gabarito na tela para nós. E eu volto aqui. Bom, ó, tá tudo aqui bonitinho, nosso material. Olha que material que ficou riquíssimo, pessoal. 140 questões resolvidas e comentadas da Banca Avalia. E antes de eu me despedir de ti, no encerramento, eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui e dizer o seguinte: agora que você construiu toda a base da língua portuguesa, de outras matérias também, eu imagino, agora que você revisou, que você fez essa imersão no português da banca, que eu disse para ti que seria muito mais que um raio-x, né? Uma verdadeira ressonância da banca examinadora, eu gostaria de te pedir duas coisas. A primeira delas é que você deixe um comentário especial aqui para nós, dizendo como foi a experiência dessas 18 aulas, a experiência desse curso imersivo focado na banca, a sua experiência com o nosso material, a sua experiência com a didática do Prof. J, enfim, a sua experiência aqui na nossa plataforma, tá bom? Por favor, eu preciso demais que você escreva esse comentário e vou pedir para que você não economize palavras, tá? Que você, de fato, escreva aqui embaixo para nós como você se sentiu, né? Como foi esse curso, superou ou não as suas expectativas, tá? Você que talvez não conhecia ainda o trabalho que nós desenvolvemos, a Mari e eu, né? Comenta aqui para nós como foi tua experiência na imersão do português focado na banca Avalia. Então esse é o meu primeiro pedido. E se possível, né, claro, faça ali um comentário com todo o coração. E o meu segundo pedido, família, nesse encerramento, é que você entregue tudo a Deus. Eu quero encerrar com um versículo que diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tá? Vou te dar a referência rapidamente. Isso aqui é um salmo, família. Tá? Isso aqui é um salmo. E eu quero que você anote isso aí. Eu quero que você anote, porque o dia que você fizer a prova, o dia que teu nome sair lá no topo da lista de aprovados, o dia que você estiver assinando o termo de posse, eu quero que você se lembre desta aula, desse encerramento e dos Salmos 37:5. Anota aí, ó, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Em algumas versões, e o mais ele fará. Então, qual é a sua parte, né? Às vezes dá a impressão, família, que não é para você fazer, né? Não, entregar o teu caminho ao Senhor significa que você percorreu o caminho. Significa que você percorreu uma jornada. Poxa, foi uma jornada aqui, família, de 18 aulas. De 140 questões esmiuçadas uma a uma. Você vai pegar toda essa jornada agora e vai entregar ao Senhor. Você fala: Senhor, eu fiz o que eu pude, Pai. Espírito Santo, eu fiz o que eu pude. Senhor Jesus, eu fiz o que eu pude. Eu dei meu sangue. Mesmo sendo falho, mesmo sendo limitado, mesmo tendo escassez de tempo e de tantas outras coisas, Senhor, eu me esforcei e fiz o que eu pude. Estou te entregando agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregou, meu querido, aí vem a confiança. A Bíblia fala assim, ó: chegai-vos confiadamente, ou seja, chegai-vos com confiança junto ao trono da graça de Deus, a fim de receber misericórdia e graça e ser ajudado em tempo oportuno. Olha como a Bíblia, família, ela é especial para os nossos corações. Por isso que eu tenho insistido com vocês em se alimentarem da palavra de Deus todos os dias. A Bíblia deixa a gente mais inteligente e a Bíblia, de maneira sobrenatural, família, potencializa as nossas capacidades. A Bíblia potencializa porque a Bíblia é a palavra de Deus.
Quando Jesus Cristo falou assim para Pedro, Pedro, lança a rede aqui. Pedro falou, pô, Senhor, pesquei a noite inteira, não peguei nada, tô quebrado, tô endividado, tô quebrado, tô fadado ao fracasso, mas porque o Senhor falou, eu vou lançar. Família, quem entendia de pesca ali era Pedro, mas sabendo que Jesus tinha a palavra da vida, a palavra sobrenatural, meu amigo, ele foi lá e lançou, e aí ele teve que chamar os amigos para puxar, porque ele não aguentou de tanto peixe. Então volta a te falar, cara, medita na palavra de Deus, valoriza o texto bíblico, porque o texto bíblico ele vai potencializar suas capacidades. Potencializar. Então entrega toda essa jornada ao Senhor e por mais que muitas vezes você tenha se sentido limitado, você vai confiar. Você vai receber a ajuda, o auxílio em tempo oportuno, porque você chegou com confiança junto ao trono da graça de Deus, dizendo, o Senhor está aqui. É o que eu podia fazer, eu fiz. Aí a Bíblia encerra dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E o mais ele fará. Meus queridos, deixa Deus fazer o extraordinário. Deixa com Deus o impossível. Deixa com Deus a parte de potencializar tudo que você fez até aqui. Deixa o Espírito Santo te surpreender no dia da prova e te surpreender com o resultado lá na frente. Tá certo? Quero agradecer demais, primeiramente a Deus, que nos deu tudo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nem mesmo esse curso e nem nada na vida. Então, agradecer primeiramente ao Senhor. Agradecer em segundo lugar a minha esposa, a Mari, que é quem me ajuda, é quem me fortalece também, além do Espírito Santo de Deus, e que me ajuda, família, a estar aqui com vocês. E agradecer em terceiro lugar a sua audiência, a sua confiança, o seu investimento. E eu espero de todo o coração ter entregado não só o que eu prometi no início, mas ter entregado mais, cumprindo o que o Senhor Jesus também disse, né? Se te chamarem para andar 1 milha, ande 2. Então eu tentei fazer aqui, família, além do que eu propus no início. Então eu espero de todo o coração ter contribuído contigo e te agradeço imensamente por você ter estado aqui comigo e ter me permitido fazer parte de um momento tão importante da sua vida e da sua carreira, que é o processo para aprovação. Que você possa encerrar esse ciclo aprovado entre as cabeças no concurso que você vai fazer e que você possa também encerrar esse ciclo aprovado no coração de Deus. E essa é a palavra derradeira que eu quero deixar para ti. Seja um aprovado, torne-se um aprovado nas provas, mas não pare por aí. Torne-se alguém aprovado pelo coração de Deus. Porque eu não tenho dúvida de que todo o resto pode te frustrar. Até depois lá dentro do cargo, você pode se frustrar. Mas Deus nunca frustrará a gente, família. Pelo contrário, Deus sempre será aquele que nos tomará pela mão para nos sustentar do início ao fim das nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Aquele beijão no seu coração, um forte abraço do Prof. J. E por favor, não se esqueça de deixar aquele comentário com todo o coração aqui embaixo. Fui!